paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como todo mundo já sabe, hoje é comemorado o dia do carnaval para o mundo, mas com certeza isso começou desde a semana passada, os desfiles na escola de samba. Irmãos, hoje, no carnaval é feito várias coisas que desagradam os olhos do Senhor. São prostituições, violências, mortes, farras, brigas, estupros, bebedeiras, muitas coisas que desagradam os olhos do Senhor, e principalmente as zombações contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, contra a palavra, contra as coisas de Deus. Eu quero estar deixando aqui para nossa meditação alguns versículos da Bíblia. O primeiro que eu quero deixar para vocês está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 22, que tem como título: As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarinas e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Irmãos, como diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9, 10 e 11, diz que quem pratica essas tais coisas não herdarão o reino dos céus. Pessoas que cometem impureza, lascívia, imoralidade, pessoas vaidosas, pessoas idólatras, que andam conforme a maneira de Satanás, que compactua e que contribui com as obras da carne, que anda da maneira que o diabo gosta, que gosta de satisfazer as suas vontades. Mas o Espírito, como diz aqui, mas o fruto do Espírito é a bondade, a caridade, a humildade, as pessoas que vivem de acordo, em conformidade com a palavra do Senhor. E hoje é assim, muitas pessoas estão aproveitando o carnaval com esse tipo de coisa, com prostituição, com bebedeira, com glutonarina, em farras, debochando, escarnecendo, satisfazendo as obras da carne. E outro versículo que eu quero deixar aqui para vocês está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 5, que diz assim: Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou
a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Amém, irmãos? Romanos capítulo 8, versículo 5 ao 11, que eu acabei de ler. Irmãos, o que anda da maneira que o diabo gosta, né, que anda compactuando com as obras da carne, né, como eu acabei de ler aqui, que é a palavra do nosso Deus, é inimigo de Deus, né, porque quem vive da maneira que o diabo gosta não pode agradar a Deus, porque anda em prostituição, anda fazendo coisa errada, anda fazendo coisa que não agrada, que desagrada os olhos de Deus. Mas aquele que anda segundo o Espírito, esses que andam segundo o Espírito, o Espírito Santo habita nele. Amém? Irmãos, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, o que o homem plantar ele ceifará. Irmãos, hoje, né, tá sendo um dia de zombaria, né, como eu tava vendo em postagens que tem, né, nesse carnaval tá tendo muita zombaria, muita escarnação contra a palavra de Deus, né? Pessoas pegando personagens, né, dizendo que é Jesus Cristo e fazendo, né, chacota, zombação, escarnação, gente desfilando com, né, personagem de bicho, escarnecendo, né, mas pessoas que plantam, né, a zombação, pessoas que fazem isso, né, contra a palavra de Deus, zomba, escarnece, caçoa, né, faz chacota, essas pessoas vão colher as lágrimas, né, vão colher a morte. Além da morte física, vai colher a morte espiritual, né, que é da alma. Deus não quer isso para ninguém, mas infelizmente tem gente que caça e procura, né? Depois do carnaval de 2019 aconteceu isso, veio esse vírus, a pandemia, né? Teve gente que até falou que depois desse dia as coisas não voltaram mais a ser como era antes, né? E foi verdade. Mais de 700 mil pessoas, né, morreu por culpa desse, quer dizer, resultado, né, da zombação, da escarnação contra a palavra de Deus que eles fizeram, resultado. E agora tem gente que está temendo o pior depois desse carnaval, principalmente os evangélicos estão irados, né, com essa atitude. Né, infelizmente vai continuar assim, porque essas pessoas estão na maldição, estão na destruição, estão compactuando com as obras da carne, né? E tem pessoas que pensam que todo mundo é filho de Deus. Tem gente que abre a boca dizendo que todo mundo é filho de Deus. Irmãos, nem todo mundo é filho de Deus. Lá em João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz que os filhos de Deus são as pessoas que aceitaram o sacrifício, aceitaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e andam em conformidade com a palavra, né? Agora essas pessoas que não andam em conformidade com a palavra, que andam zombando, que andam debochando, escarnecendo, pessoas que andam na vaidade, na impureza, né, com a vida pecaminosa, podre de pecado, essas pessoas aí são criaturas de Deus, né? Não são filhos. Lá em Romanos 8, capítulo 8, versículo 14, diz que as pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo, essas pessoas são filhas de Deus. Sim, as pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo, né, que andam no Espírito, né, que satisfaz as vontades do Pai, que andam em conformidade com a palavra, né, que busca viver em retidão e santidade, a palavra do Senhor, que anda em submissão à palavra, à doutrina, né, a Deus. Essas pessoas são filhas de Deus, porque andam segundo a palavra de Deus. Amém? Então hoje é a festividade da carne, né, a zombaria, né, e eu peço que todos se apeguem com Deus. Orem, leia a Bíblia,
né? Principalmente o Salmos 91, que é uma oração, né? Uma oração poderosa, né? Que ajuda a quebrar maldição, né? Desfazer as obras do mal, né? Que todo mundo se apegue com Deus, porque infelizmente, né? As coisas só vão apertar e piorar, né? Mas aqueles que se apegam com Deus, aqueles, né, que estão debaixo das asas, guardados debaixo das asas de Deus, protegidos, Deus não vai deixar acontecer mal algum, né? Porque tá firme, tá perseverante, tá em oração, tá em jejum, né? Tá na fé e na perseverança. Então vamos orar e vamos nos apegar cada vez mais com Deus, porque Ele sim pode nos proteger e nos guardar. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.